Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Nessa semana iremos iniciar o ciclo 3 do quarto bimestre, estamos quase terminando o nosso ano letivo, né? Teremos 4 semanas aí pela frente, certo? E nessa primeira semana do ciclo nós iremos estudar um pouquinho sobre geradores elétricos. Vamos lá? Então, aqui está o nosso material, né? Capítulo 4, receptores, geradores e receptores elétricos, certo? Então, nesse capítulo, gente, a gente vai fazer uma diferenciação entre esses dois elementos eletrônicos, certo? Nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os geradores elétricos. No vídeo da semana que vem, falaremos sobre receptores, tá? Nessa figura, a gente tem aqui, né, a tomada, o carregador e o celular. O que será que essas coisas têm a ver com o conteúdo que a gente vai discutir e vai abordar nesse vídeo desta semana? Vamos entender? Então, seguinte, geradores elétricos, eles são elementos eletrônicos que têm a função de fornecer energia, né? Eles recebem esse nome de gerador, dá a falsa ilusão de que eles estão gerando energia, né? Mas a gente tem que lembrar que na natureza a gente não gera energia, tá? Então a gente tem um sistema eletrônico que faz a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Tá? Então, essa conversão de energia mecânica em energia elétrica, quem faz são os geradores, tá? Aqui a gente tem a representação de um dos maiores convertores de energia elétrica que nós temos, né? Que são as turbinas, as usinas hidrelétricas, né? Esse desenho está representando um processo completo, né? Desde lá da conversão vindo da força da água, né? Aqui você tem lá uma usina hidrelétrica, ocorre a transformação de energia potencial gravitacional em energia elétrica, né? Então, a água vem, passa pela comporta, passa pela turbina, passa a movimentar o gerador elétrico, você tem os transformadores, e aí você tem a energia elétrica sendo distribuídas, né, pelas redes aí, certo? Aqui uma figura do lado de fora, né, do que seriam as comportas lá, né, as usinas hidrelétricas. Essa figura aí é da Itaipu, né, onde você tem lá 4 vertedouros, né, a cada casas aqui, né? Então você tem esses vertedouros, a água que passa por eles não vai converter a energia mecânica em energia elétrica, tá? Quando essas comportas estão abertas é quando há um excesso no volume de água e esse volume de água então não vai ser utilizado, tá bom? Fisicamente, como que a gente representa um gerador elétrico? Né? Então, você vai ter alguns elementos e algumas características, tá? Então, os geradores elétricos, eles podem ser caracterizados matematicamente pela força chamada força eletromotriz, a FEM, tá? Que é representado por epsilon, e pela resistência interna, tá? Então, aqui a gente tem a figura de uma pilha. Então, a pilha tem o polo negativo e o polo positivo, aonde essa pilha vai fornecer para o sistema uma força eletromotriz, vai gerar, né, para o sistema uma energia associada à Fê, certo? E aí, geralmente, né, nos diagramas de representação, os geradores eles são representados desta forma: polo negativo, polo positivo, a FEM e a corrente elétrica, a resistência interna, tá bom? Certo? A importância, né, que toda vez que a gente tem um gerador, vai ter uma associação com ele de uma potência e um rendimento, tá? Então, a gente pode considerar lá um gerador com uma força eletromotriz e uma resistência interna Rzinho, né? Rzinho vai sempre representar a resistência interna, lembrando que o R maiúsculo representa apenas resistência, tá? Em um circuito aberto. Ou seja, ele não fornece corrente elétrica nenhuma a esse circuito, tá? Nessa situação, se a gente medir a tensão nos terminais do gerador, o valor obtido vai ser correspondente ao que a gente chama de força eletromotriz, tá? Então, aqui o gerador, você está ligando lá um aparelho que mede a diferença de potencial entre esses dois pontos, né? E aí a gente percebe que a tensão vai ser igual à força eletromotriz, ok? E aí, se a gente ligar
os terminais desse gerador em um resistor, a gente vai perceber que por esse resistor vai passar, né, uma corrente elétrica, tá? E aí a corrente elétrica vai associar a uma tensão nesses terminais, né? Percebendo que agora, se a gente medir a tensão que passa pelo gerador, vai ser diferente. Por quê? Uma quantidade dessa energia do gerador está sendo fornecida para passar corrente elétrica lá pela resistência R, tá bom? Então, o que a gente percebe é que a tensão, nesse caso, medida vai ser menor do que a força eletromotriz, ok? Quando a gente fala de potência, a gente tem que lembrar lá que a gente tem uma quantidade de potência total, uma potência útil e uma potência dissipada. Isso vai acontecer com o gerador também, tá? Então, a gente fornece uma quantidade de energia para o sistema, uma quantidade dessa energia do sistema vai ser dissipada e uma quantidade de energia vai realizar trabalho. Quem que vai realizar trabalho? A energia elétrica, que vai associar uma potência útil, né? E aí, então, como que a gente vai calcular todas essas grandezas físicas, né? Aqui você tem lá a potência T, quantidade de energia não elétrica consumida pelo gerador por unidade de tempo, potência PD dissipada, né, quantidade de energia dissipada internamente no gerador por unidade de tempo, potência útil, quantidade de energia fornecida pelo gerador no circuito elétrico por unidade de tempo, tá? E aí, matematicamente, a gente pode escrever que a potência total vai ser igual à soma da potência útil mais a potência dissipada. Como que a gente vai calcular isso em um gerador? Próximo daquilo que a gente calculava como um resistor, né? A diferença agora é que a gente vai ter a grandeza, a força eletromotriz e a resistência interna, tá? Então, a potência total de um gerador é calculado, né, pela corrente elétrica vezes a força eletromotriz, ou seja, isso é o que vai ser fornecido pro sistema, tá? A potência útil, a potência que vai ser utilizada pelo sistema, vai ser a corrente elétrica, vezes a tensão fornecida pro sistema. E aí, a potência dissipada vai ser a resistência interna, vezes a corrente elétrica ao quadrado, tá? E assim como qualquer outra máquina, a gente vai ter um rendimento associado a esse sistema, né? O rendimento do gerador vai ser a potência útil pela potência total ou a tensão elétrica fornecida para o sistema divididos pela força eletromotriz, certo? Quando a gente fala de gerador, a gente também tem o que a gente chama de curva característica, ou a curva característica é a equação característica do gerador, tá? Então, a curva característica do gerador vai ser a tensão em função da corrente elétrica, tá? Como o gerador ele tem a função de fornecer energia para o sistema, a ideia é que ele vai ter um valor máximo. Com o decorrer do tempo, esse valor máximo vai diminuindo, chegando até um ponto de zero tensão aqui, tá? Essa zero tensão é quando a gente tem o que a gente chama de curto-circuito, ou seja, no sistema não há passagem de tensão elétrica, né? E aí a gente tem aqui as expressões ao lado para calcular essas grandezas físicas, né? Para calcular a tensão fornecida para o sistema, você vai ter U é igual a epsilon menos resistência interna vezes a corrente elétrica, tá? Então, essa aqui é a expressão característica de um gerador. Você tem U é igual a tensão é igual a força eletromotriz menos RI, né? Lembrando que esse RI é a resistência interna e a corrente elétrica que passa pelo gerador, tá? Esse ICC igual a epsilon divididos por R é a corrente elétrica do circuito, do curto-circuito, né? Então, se eu quero calcular lá a corrente elétrica que vai passar pelo sistema quando ele estiver aberto, eu calculo usando a força eletromotriz divididos pela
resistência interna, tá? E aí, a resistência interna, ela vai ser, né, aproximadamente a tangente do ângulo desta curva, tá bom? Foi estabelecido, né, pela lei de Pauling, né, uma relação para calcularmos a corrente elétrica que passa pelo circuito elétrico. Tá? Então, quando um gerador ele é ligado, né, num circuito elétrico com um resistor, né, você tem ali um resistor equivalente, vai passar por esse gerador e por esse resistor equivalente uma corrente, certo? Se estiver em série, a corrente elétrica no gerador é igual à resistência equivalente, tá? E aí, como calcular essa corrente elétrica que passa pelo circuito? Vai ser I igual a Y divididos por Rzinho mais R equivalente, tá? Então, a corrente elétrica que passa pelo circuito vai ser a força eletromotriz fornecida pelo gerador, divididos pela corrente interna do gerador, mais a resistência equivalente do circuito, tá bom? E aí, nós temos uma diferenciação em um gerador real e um gerador ideal. Assim como outras máquinas, né? Você tem lá uma idealização do que seria o ideal. Mas, fisicamente, a gente tem um sistema que não tem, né, características ideais, mas sim reais. Então, no caso de um gerador ideal, não há a resistência interna. Ou seja, a resistência interna do gerador é nula, é zero. Tá? Esse seria o ideal, certo? Então, a resistência interna para um gerador real é diferente de zero, né? Para um gerador ideal, resistência igual a zero. Diferença de potencial é calculado pela expressão da equação geral, né, para o gerador, tá? U igual a epsilon menos RI. Tensão é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica, né? No caso do gerador ideal, a tensão é igual a força eletromotriz e é constante, tá? E aqui embaixo a representação das duas relações, no gerador ideal e no gerador real, certo? No caso de um gerador, assim como de um resistor, de um capacitor, nós podemos associá-los em série, tá? Então, em série, paralelo ou misto, assim como a gente viu nos outros casos, tá? Então, aqui a gente tem três geradores associados em série, né? Lembrando que o epsilon é a força eletromotriz, o R é a resistência interna e N é o número de geradores, tá? Nesse caso, a gente tem três geradores, tá? Cada um deles fornecendo uma tensão de 1,5 volts. Então, no total, você vai somar as tensões, né? 1,5 volts, mais 1,5 volts, mais 1,5 volts, mais 1,5 volts, tá? Aqui a gente tem 4 geradores associados. Então, você vai somar isso 4 vezes, que vai dar um total de tensão fornecida para o sistema de 6 volts, tá? Então, numa associação em série, as tensões fornecidas, né, as forças eletromotrizes fornecidas para o sistema, é apenas a soma deles, né? Assim como as resistências internas também são apenas a soma entre eles, tá? Uma outra maneira da gente fornecer tensão para um sistema é associar eles em paralelo, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem três geradores associados em paralelo. De novo, o epsilon é a força eletromotriz, o R é a resistência interna e N é o número de geradores, tá? A força eletromotriz num sistema em paralelo vai ser igual, mesmo que você tenha 3, 4, infinitos geradores, cada um deles tendo uma mesma tensão, cada um deles vai fornecer essa quantidade ali, tá? E aí, a resistência equivalente desse circuito vai ser não a soma, mas sim a razão entre o valor da resistência interna divididos pelo número de geradores que a gente tem, tá? Aqui vocês percebem que eles foram ligados, ó,
polo positivo com polo positivo com polo positivo, polo negativo com negativo, negativo, formando uma associação em paralelo. Nesse caso, a quantidade de tensão fornecida para o sistema é de 1,5 volts, o que era diferente quando a gente tinha uma associação em série, né? Você tinha um sinalzinho ali de mais, o menos ligado no mais, o menos ligado no mais, o menos ligado no mais. Então, a diferença ali da ligação em série e paralelo, certo, gente? Então, hoje, né, a gente vai ficar com a ideia, né, do que são geradores. Na semana que vem, no próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre receptores, tá? Então, o que a gente precisa guardar em relação aos geradores? Que eles são dispositivos elétricos ou máquinas elétricas que fornecem, né, energia para o sistema, energia elétrica. Da onde que vem essa energia elétrica? Da energia mecânica, tá? Então, a energia mecânica que é convertida em energia elétrica. E aí você pode associar esses elementos em série, em paralelo, como a gente viu ali nos slides. Certo, gente? Espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês tenham uma excelente semana e a gente se vê lá na nossa videoconferência. Ok, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!